Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao Antigamente em Blumencast. É um novo formato, galera. A gente está fazendo episódio especial num formato especial, com pessoas especiais. A gente já vai falar um pouquinho aí dela. Ela já veio aqui, já contou um pouco da história. E por causa de ser uma apaixonada por Blumenau, é que a gente quis montar um projeto juntos. E em meio a tantas atribulações, né, tantos compromissos, ela conseguiu aí um horário na agenda, né, mas a gente também, a gente marcou para as 7, né, Joyce? E é 8h30 da noite e a gente tá começando a gravar agora porque o papo vai, né, o papo flui. Só vai. Muito massa. Então a gente tava montando esse novo formato, a ideia é a gente conversar aí de um determinado tema da cidade, por uma hora e pouquinho no máximo. E a gente, de repente, vamos ver se dá certo, de colocar, para quem estiver assistindo a gente no YouTube, de colocar algumas fotos do que a gente estiver falando aqui, algumas fotos de antigamente. Então, por isso que é Antigamente Blumencast, né? É um pouco da junção aí da Antigamente Blumenau, que é a página da Patrícia Schwank, e do Blumencast aí, que a gente também busca de uma outra forma, num outro formato, aí reviver essa nostalgia blumenauense. Lembrando que é uma série, né? É uma série. O Blumencast, com as conversas descontraídas, sem tempo, sem pauta e tudo mais, continua. Continua, com certeza. Novos convidados aí em breve, ainda esse ano aí, tá? E que mais, Joyce? Vamos dar um... Do formato é isso? Do formato pra galera isso, entender, né, como é que vai ser, o que pode esperar. Então, assim, a gente vai fazer esse formato a cada 2 meses, vai ser bimestral. E a ideia é no próximo, então, a gente vai, né, fazer aqui o pontapé inicial. Mas no próximo a gente chamar aí alguns convidados especiais que também gostem, né, da história de Blumenau. Então a gente pretende falar aí de repente sobre os transportes de Blumenau de antigamente, falar sobre as construções de antigamente. Enfim, a gente vai sempre elaborar temas. De repente a gente joga até pro pessoal do Instagram lá, faz uma enquete, né, e vê qual é o tema mais interessante daquele momento lá pra gente falar de como que era a Blumenau de antigamente, né. Mas a gente não podia deixar de fazer, né, final do ano, época de Natal, falar sobre o Natal em Blumenau, né? Natal em Blumencast. Natal em Blumencast, isso aí. Só um detalhe que a Patrícia ficou sabendo que vai ser a cada 2 meses aqui, né? Quando ela chegou aqui, então... Acabei de saber. Detalhes. Então, antes de mais nada, então quero dar muitas boas-vindas, né? Ela que está retornando aqui a esse estúdio do Blumencast, Patrícia Schwank. Obrigada pelo convite. Espero que seja uma série bem especial para todos. Com certeza será, né? Até porque da primeira vez tu saiu ilesa, né? Tava meio apreensiva e tal e... Não, mas aí, não falando da minha vida pessoal. Tô brincando. Isso aí. Mas os assuntos são bastante, são diversos aí, dá para escolher muita coisa. Né? Vai ser bem legal. Tanto é que a gente levou 1h30 aí, entre outros assuntos, mas também para falar muito sobre o Natal em Blumenau, né? A gente já tava gravando um podcast, só não apertou o REC, né? Exato. Verdade. Então, vamos pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal, né? Episódios inéditos 2 vezes por semana. Obrigado para todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio. Temos um canal de cortes, que é o Cortes do Blumencast. Então, se inscreva lá, já deixa o teu like, curta, compartilhe. Seja membro do nosso canal, né, Joyce? Isso. O link está na descrição. Está na descrição, participe lá dos capivaras. Exatamente. Tem muitos benefícios e muitas vantagens para você. E... Os patrocinadores. E antes disso, siga a gente lá nas redes sociais, né? Siga a gente no Instagram, tá bom? Isso eu não vou falar porque eu sei que tá todo mundo já seguindo, né? Por favor, né? É o mínimo que eu espero. É isso aí. Então, agradecer muito a CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau, nosso grande patrocinador. Agradecer também ao Plano Boa Vida, a proteção que a sua família merece. Ao NAS Auto Service, que é uma clínica de estética automotivo premium. E é isso, né, Joyce? É isso. Então, fechou. Então, agora vamos começar então o nosso tema, que é o Natal em Blumenau. Patrícia Schwank, a gente fez uma pautinha, assim, né, digamos, para a gente começar com, né, de repente numa ordem mais cronológica. Eu vou falar um pouquinho da minha época e tu fala um pouquinho da tua. Então a gente vai falar sobre alguns temas aqui, né, que vão abrangendo aí. Eu começo pela parte da escola. Então, assim, na minha época, a gente tinha apresentações no final do ano da escola. Então, isso para mim é uma coisa que já me marca bastante, é o final de ano aqui na cidade, né, porque... tinha aquela apresentação, então era
era clássico ter o Então é Natal, da Simone, Sim, né? sim, Então sim. tinha que ter isso. E uma outra música que tinha muito, acho que a galera que é da minha geração vai lembrar, é aquela Esse Ano Quero Paz no Meu Coração. Essa é muito famosa. Essa aí Cara, tinha isso toca todos muito, os anos. né? Aham. Então essa foi a minha. E a tua? Eu de escola já não vou poder. Até fiquei pensando aqui, mas de escola não lembro. Eu sei que tinha essas apresentações de Natal, assim como tinha de Páscoa, de Dia das Mães. Eu tenho até foto falando um verso, a gente fazia aquelas apresentações, mas especificamente de Natal eu não vou lembrar. Sim. Mas eu vou lembrar daí. Do próximo? Não, vou por quê? lembrar do Natal quando a minha filha era pequena. Aí eu lembro de todas essas apresentações de escola, Isso. Aí eu vou lembrar muito, muito forte. Mas a minha, não sei por que de Natal não me marcou. Perfeito. Nem escola. Sim. Mas da tua filha, tu Da minha filha, sim. Ela estudava onde? Ela estava no Barão também, Barão? né? Assim como eu. Tu tava como, no caso, mãe, Assim, né? É. Assistindo a apresentação. E eu Isso. lembro eu como criança Tu lá. estudava onde? Então aí é uma longa história, Mas né? que tu lembra o Natal assim mais é onde? Eu lembro muito do Vitor Hering. Lembro do Lúcio Esteves, assim, também. 2 apresentações, assim, Na em escola colégios agrícola. diferentes. Isso, que era bem legal, assim, final de ano. A gente ficava, sei lá, 2 meses, 2 meses ensaiando, né? E aí depois chegava na hora ali, se apresentava. Era bem legal, assim. Vou até perguntar para minhas amigas se elas lembram alguma coisa para ver se realmente tinha... Sabe, eu acabei de lembrar. Ah, Tinha, final do ano, eu estudei também, eu era Jardim 2, se eu não me engano. Eu tinha uns Gente, 5 anos. Não, mas Jardim. não porque eu lembro de memória, isso eu vou te explicar. Jardim 2. E Pensa. na época a galera filmava VHS. 3 anos de idade. Sim. VHS, daí eu lembro dessas apresentações de Natal lá no Colégio Castelo, que era o Castelinho. Ah, sim. E aí eu lembro de algumas apresentações, mas porque a minha mãe comprou a fita lá do cara que gravou e tal, então também era bacana. Também tinha isso, né, da galera sim, gravar em isso eu tenho VHS. tudo. Isso assim. eu tenho da minha filha. Aham. Não da minha época, já não tem nem foto. Porque daí era foto com filme, né? Sim. Então tem que economizar o filme. Exatamente. Mas da minha filha eu tenho todas e agora botei tudo num pendrive, mas tem essas apresentações de Natal todas. Massa, Bem isso legal. mesmo. Aí o outro tópico que a gente elencou aqui é a questão da culinária, da gastronomia do Natal, né? Então, eu lembro muito, acho que tu vai também concordar, a questão dos docinhos de Natal, né? Muito clássico, aquele docinho com glacê em cima. Branco em cima, aquele né? branquinho. Com umas bolinhas coloridas, colorida. assim. Isso aí. Não, minha avó fazia isso muito e ela trazia em latas, assim, de margarina, cheio de bolacha. Assim. Pode crer. Sim. Mas aí, pra mim ela tirava um pacotinho, assim. Aí eu vou falar para as outras primas, porque elas ganhavam uma lata cheia. Pra mim era só um pouquinho, assim... Não sei porquê, mas enfim. Ciúme mas eu lembro, é ciúme. de neta. Não, enfim, ciúme de neta. Mas essas bolachas é muito... Até Sim. hoje, até eu compro ainda essas bolachas. Porque lembra minha avó, Mais pela lembra nostalgia, né? minha mãe também sempre tinha. Sim. Aí não é nem gastronomia, mas as nozes também me lembra muito. Não sei se para ti, Sim. mas para mim lembra muito. Não. Meu pai, ele ia à noite e jogava na janela, perto do Natal. Sim. E aí a gente... Papai Noel tá chegando, entendeu? E aí massa. ele jogava... Aqui a gente ouvia o barulhinho Aham. na janela. Então as nozes sempre tinha na mesa. Com aquele Sim. quebrador de Isso, nozes, assim. sim. Sempre. Isso é verdade. Agora eu lembrei também que tinha, assim, época de Natal tinha nozes. Nozes, assim, com quebrador, verdade, bem legal. Isso, é uma coisa que eu lembro bastante. Mas é mais as bolachas, isso, de comida, assim. As bolachas até, tipo, não é nem pelo gosto, no caso, né? É porque remete à infância, né? Pela nostalgia, Sim. né? Tu vê ali aquele formatinho de As formas, de a pinheiro. minha mãe ainda tem, eu tenho guardado as formas que a minha mãe usava para bolachinha Sim. e tal, né? Muito Eu já bom. fiz até a receita dela, ficou bem interessante, assim. Que Até massa. tenho que ter tempo para fazer as bolachinhas, mas é legal fazer, Verdade. é legal, é uma tradição que passa Isso. provavelmente de bisavós para avó, para mãe, Com certeza. é bem legal. Eu lembro também do Weihnachtsstollen, né? Aham. Que é também um doce específico do Natal, né? Que é tipo, sei lá, meio que um... Mas da tua família tinha? Não, isso foi um pouco mais quando eu era porque mais minha, adulto, assim. minha família já não tinha. Porque esse é um doce, tipo, E olha mais... que é uma família alemã, mas bem a gente não tradicional, tinha. né? Sim, mas isso aí eu acho que eu acabei vendo mais, assim, já como adulto, assim. Tipo, nessas... Tipo,
Agora, nessas, né? nessas confeitarias, padarias, Sim. assim, aí tem lá, vai na Stollen, daí, tipo, é o doce do Natal, assim, daí, tipo, eu quero saber o que que é isso aqui. Daí a gente procurava saber e comprava, mas realmente, de infância, de nostalgia, não, realmente não. Mas o que tinha de nostalgia, assim, que pra mim é uma nostalgia meio negativa, é quando a minha mãe botava passas no arroz. Eu não gostava. Eu também. Mas a minha mãe não detestava. botava, mas eu não gostava. Ela já Meu sabia que eu Deus. não gostava. Ela adorava, mas eu não gostava. Mesma coisa, minha mãe também. Que Mas judiação. mas é uma tradição. Se tu fala do dia 24 da ceia, né? É, e aí, isso. na minha família, tipo, não tinha ceia. Era comer normal, pão e deu, acabou. Que Mas louco. o almoço do dia 25 aí era legal. Aham. Aí chamava toda a família. Mas o dia 24 eu não tenho lembrança de sentar na mesa com uma ceia. Só depois, Sim, né? isso. Com a minha filha. Mas tal. é isso que a gente enquanto- tava conversando em off, né? Que, tipo, pra mim... Eu... Nem a minha avó também não fazia pra minha mãe, Sim. digamos assim, não tinha. Mas, por exemplo, a tua filha, com certeza, desde pequena lembra do sim. dia 24, Sim, né? Que aí era... sim. E E aí ela- eu comecei a fazer para os meus pais. A ceia de Natal eu comecei a fazer e convidar eles. Uhum. Mas eles não faziam. Aí, Isso foi uma coisa que mudou, né? Eu acho que, sei Eu lá, acho anos que 90 sim. pra cá, 80 e pouco pra cá, assim, que mudou isso de sair do dia 25 pra ir pro dia 24. eu acho que sim. E vi muitas famílias antigamente em Blumenau comentando que a comemoração, digamos, era o almoço do dia 25, não o dia 24. Ó, bem... Muitas pessoas falaram isso. Então, assim, não Eu sei acho se era só na minha família, mas eu vi algumas. E tanto é que tu sabe que pra mim eu demorei muito pra entender, porque eu sempre olhava, como criança, assim, eu olhava o calendário e eu via lá que o vermelhinho era dia 25. O Natal era dia 25, né? Eu demorei pra entender por que. Tá, mas por que? Dia 24, um dia antes? Não, mas é porque... que é a virada A ali. virada, exato. A véspera, né? E Isso, tal. Aí depois da meia-noite vinha o Papai Noel, entregava... Isso, né? mas eu nunca esperava até meia-noite. Não, né? Não. Meia-noite já estava todo mundo dormindo. Cara, Quando eu era criança. Era depois da ceia, né? Depois daí da não tinha ceia já ceia, podia... exatamente, tu não tinha... O que a gente fazia era sempre ir, a gente ia sempre no culto. Uhum. Antes do... Então, assim, não tinha ceia, mas a gente ia no culto todo, Natal, ali na igreja luterana, no centro. Massa. E aí voltava e comia só um pão, o que tinha ali, normal. E E esperava... aí a gente ia pro Pinheiro, mas o que me marcou muito de criança, e tirando a gastronomia, porque daí eu já estou indo para outro lado, é que o meu pai botava todos os filhos no carro, ele tinha um Galaxy na época, que bom. botava todo mundo lá, para minha mãe ficar em casa para preparar os presentes, acender as velas, tudo. Então Sim. meu pai dava uma volta, mas bem devagar, sabe? Até porque Galaxy 20 gasta quilômetros bastante por- gasolina. Mas bem devagar, para ver todas as luzes que tinha na Rua 15, a fonte luminosa, fazia a volta na Rua das Palmeiras e tal. E aí chegava naquele pórtico ali da Rua 15, que era o auge, né? Aham. Mas a gente queria só chegar em casa. O negócio era chegar em casa e aí tu já via tudo escuro, só aquele pinheiro aceso, assim. Não, isso não tem preço, essas lembranças. Verdade. E eu ia te perguntar exatamente isso, qual que era a tática, e tu acabou de falar, né? A tática, então, era esse, né? Como é que o Papai Noel aparecia, né? Teve um outro episódio, eu acho que foi com o Henrique do Blumenau. Ninguém aparecia do além, porque ninguém viu. Ia dar uma volta de carro, voltava, tava Isso. ali. Não, e a minha também, tipo, minha mãe nunca, né, teve condições de, sei lá, ou contratar um Papai Não, Noel, que era alguém nunca. da família, né? Tem muita família que Sim, faz isso, que que é se o veste. tio, né, e tal, que vai lá e se veste, e aí vai e tal. Não, a tática era muito parecida com a dos meu teus pai. pais. Aham. A minha mãe, no caso, né, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, então, assim, sempre foi passar o Natal minha mãe mais os meus 2 irmãos, assim, né, minha irmã e meu irmão. Então, era nós 4 passando o Natal, assim, né. Então, a minha irmã é um pouco mais velha, é 7 anos mais velha que eu, então ela já era mais cabeça. Então, ela dizia, assim, pra minha irmã, que já não acreditava mais em Papai Noel, né. E aí eu, tipo, eu meio que acreditava, assim, sabe? Mas teve uma época que eu comecei a, tipo, acreditar pra não magoar minha mãe. Tu acredita nisso? Sério? Sim, eu achava que se eu contasse pra minha mãe que eu não acreditasse mais em Papai Noel, ela ia ficar triste. E aí, tipo, sei Olha, lá, que até legal. uns 7 anos, assim, eu dizia, ai, mãe, o Papai Noel vem e tal. Tu já sabia que não. Eu já sabia que não, né? Porque eu era muito fuxiqueiro, assim. Não fuxiqueiro, fuxiqueiro é fofoca, né? Não, como é que é, assim, quando tu é muito... tipo assim, eu investigava tudo, assim, eu abria armário, a minha eu mãe ia chegava te- com sacola, sabe? Daí Eu descobri porque eu abri a parte de cima do armário E da tava os minha presentes mãe lá e tava guardados. os presentes lá. Eu Isso. falei, não acredito. Aham, bem Papai assim Noel, que eu descobri. minha mãe. Sim, isso aí mesmo. Aham. Mas eu não falei também. Porque se eu falasse que eu descobri, assim,
né, meio que perdi o encanto, né? Só que tu vê, então, parecido, né? E aí a minha mãe, então, tipo, eu tinha que fazer minha mãe acreditar que eu acreditava em Papai Noel ainda, né? Daí ela falava assim, ó, vão lá, porque eu vou receber daqui a pouco, tipo, vão na pracinha, por exemplo, vão, né, na rua, ali na calçada e tal, que eu vou receber o Papai Noel aqui. Era assim, não precisava de um Galaxy. Não, a gente dava uma volta em todo Massa, o porque isso aí... com aquela música, tipo, botava uma fita cassete no negócio pra ouvir, um Julio Iglesias, que o meu pai adorava. E aí a gente dava aquela volta, mas e criou muito mais memórias afetivas porque, pô, tu lembra da cidade, né? Isso. Enfeitada, decorada, né? Que a gente até vai falar mais pra frente, né? Mas o meu caso era isso. Daí ela falava, vai pra pracinha. Ia alguém junto, mais velho? Tipo, a minha irmã, que, tipo, tinha 14 anos, assim, né? Daí era tranquilo e tal, cuidava. Daí, tipo, a minha mãe preparava tudo, assim, dava mais ou menos um tempo, daí a gente subia. Daí tava lá os presentes na árvore, assim, né? E o Papai Noel já tinha ido embora, né? Já foi? Já foi, muito massa. Mas sapatinho na janela tu botava? Não, e eu ia te perguntar isso, do sapatinho na janela. Eu acho que alguns anos, assim, a gente colocou... mas não foi uma coisa que me marcou tanto, mas eu acho que teve uns 2 anos, assim, que a gente teve o sapatinho na janela, meia, né, no caso, colocava... Não, eu botava sapato, e eu botava todos. Sim. E tu recebia em todos os Todos, chocolates? eu pegava todos, era pra botar um par, mas eu pegava todos, então Gulosa, né? a janela era... Depois ela não sabe porque que a avó dela dava só um pacotinho pra ela. Não, até sei, eu entendo. Porque ela achava que as outras primas talvez precisassem um pouco mais do que eu na época. Então, pra mim, era um pacotinho pequeno. Mas eu sou grata por isso também. Mas ficou marcado porque eu via a outra prima ganhar uma lata. Uma lata, né? E eu pensava, criança... Sim. Fora outras coisas, mas enfim. E aí eu botava assim, mas muito, André, muito. Era a janela inteira e aí pegava outra janela e enchia também. Sim. E no outro dia de manhã eu ia dormir e todos os sapatos tinham chocolate, balas, tudo que tu possa imaginar. Era muito legal. E era uma época que a gente não falava Papai Noel, né? Pra mim, pro sapatinho na janela ali, era São Nicolau. Pra mim tinha essa diferença. É que a minha mãe ela sempre falava lá, it's como da Nicolau. Nicolau. Então a gente falava, Nicolau era cara brabo, não era o Papai Noel veio depois, eu acho, mas era sempre Nicolau. Mas a minha época era na mesma época, só que engraçado, pra presente de Natal, pra Pinheiro, por exemplo, era o Papai Noel. Mas pro sapatinho, eu não sei se era porque era dia de São Nicolau, aí não era nesse dia, eu não sei se era... Não, pra mim Papai Noel sempre era Nicolau. Sempre? Não. Sempre. Tipo assim, os dois eram idênticos, eram gêmeos idênticos, mas pro dia de colocar o presente, do sapatinho na janela, aí era o São Nicolau. Exatamente. E pro dia... Talvez seja o dia, eu que não sei. Eu também não, agora eu não sei se é em dias diferentes. Eu sei que tem um dia, tem uma data tá. específica, que eu também não vou saber por que era. Mas o teu era... E aí isso é uma fase, porque se tu pegar a minha filha, provavelmente ela não vai lembrar. Do São Nicolau. De botar sapatinho na janela. Eu sei que ela botou, mas não vai lembrar. E pra mim, eu lembro porque eu enchia a janela inteira, assim. E era pra ser um par, só eu botava os dois. E os meus pais foram legais porque eles enchiam tudo, assim. Que massa. Pô, aí sim. Aí, né, fica aí a critério de você, pode até colocar nos comentários se você é do time arroz com passa ou time arroz sem passas, né, eu e a Paty aqui, a gente é sem passa, né, então... Mas hoje tu gosta ou não? Não, detesto, eu detesto, tu gosta? Hoje eu como, mas não é uma coisa assim, vou fazer arroz com passas. Não estrague a... Mas eu como, se eu vou num jantar e tem arroz com passa, não me incomoda. Eu tenho que separar. Eu boto no canto do prato, assim, não consigo comer a passa. Eu detesto a passa, uva passa, assim. Não, eu gosto, eu já gosto de comer sozinha. Tu gosta de fruta cristalizada? Só a uva, o resto não. A uva passa, sim. Sim, não, isso aí também eu detesto. E é engraçado que daí eu ganhava da minha avó, daí falando de vó, né? Eu ganhava sempre chocolate com uva passa ou frutas cristalizadas, cara. Não, chocolate com uva passa não vai também. Cara, é horrível. É horrível, péssimo. Horrível. Não, eu já deixava chocolate ali, eu nem comia. Sim. Eu era bem chatinha. Ou tu tira, né? Quebra um pedacinho pra tirar a passa, mas só que fica o gosto. Sim, fica. E eu deixava meio que derreter na boca, assim, aí só sobrava a passa e eu jogava fora, assim. Era horrível. Não, por favor, não façam isso, porque isso são memórias negativas. E a gente também... Bom, daí tem aquele salpicão, acho que também a maionese com maçã, né? Isso, mas isso também é uma coisa mais recente que eu aprendi a fazer, assim, bem mais tarde.
Bem mais tarde. Isso também tem um gosto Não meio era duvidoso. coisa da minha avó, nem da minha mãe. Eu gosto. Eu A que eu faço é como, boa. Não, tu ia gostar. É famosa lá em casa, porque todo mundo quer passar o Natal lá comigo. Que massa. Mas também era uma coisa mais nova. Sim. Não é da minha teus infância. pais, por exemplo, Não. fazendo Não. salpicão com maçã, Nunca. por exemplo. Aham. Nunca. E no almoço era tipo a ave ali que a gente Era isso. peru isso. de Natal, Isso, chester. com maionese. Opa, Faz só dar uma, aqui, ó. maionese. Isso, dá uma torcida assim no cabo. Isso. Sempre que acontecer, só dá uma torcida no Deu cabo. uma batidinha aqui. É, Não, aí é. era maionese, aquela coisa mais assim, tradicional. Sei, Raiz, raiz assim, bem sabe? alemã mesmo, né? Não tem esse Tem negócio de uma, maçã, era um negócio meio... Mas a ave tinha. A ave era essa aí, né? Tinha. Pode crer. A ave sempre tem, né? Eu acho que em todos os lares, né? Eu acho que sim, mas se tu pensar lá, já, tipo, na minha avó, na mãe da minha mãe, já não... Não tinha? Acho Será que não. Será que era um outro tipo de carne? Um leitão, um porco? Não. Nada? Zero? Deve ser um negócio bem... É Vou porque eram outros perguntar. tempos, assim, mas é era um interessante, negócio fica a mais dúvida. escasso, sabe? É, isso. Aham. Não é um Fica a negócio de tu dúvida. ter, até porque minha mãe falava assim, um ovo a gente dividia em 4 Ó, filhos. Como é que ia ter um... Como é que vai ter uma ave? Sim. Talvez, porque tinha galinha. Ave do terreiro ali, né? Tipo, Isso, sim. aí pode ser. Mas eu vou perguntar para as irmãs da minha mãe para saber o que era. Sim. Eu sei que ela fazia, mas não... Vou perguntar da gastronomia. Boa. Como a gente tá na Nutella hoje em dia, né? Sim, aí, ó, sim, galera raiz, a gente reclama, né? Hoje é só ir no mercado lá, Não, passar aí matava. E Sim. a minha outra avó paterna também. Eu matava um Sim. porco, galinha, Sim, um isso. boi, entendeu? Aham, Eu matava mesmo. Aí, sim. Preparava tudo, né? É um trampo. Meu Deus, com certeza. Hoje ainda é, né? Hoje ainda é. Eu realmente, dia 24 é um Mas- dia que eu tiro pra cozinhar e fazer um monte de coisa. Eu lembro da minha mãe Mas já assim... tá pronto, digamos assim. Eu compro, Sim. né? Mas tudo É, dá uma trabalho. boa parte, né, já tipo, tá a maçã pronto. tu tem que picar, Sim. o frango tu tem que também Temperar picar ou e tal, tal. temperar, mas imagina tu ter que matar, pegar o bicho. Isso, E aí, isso era... era um negócio de dias antes, né? Preparando, né? Sim. Certo. Cara, é verdade. Eu lembro muito da minha mãe, assim, e vai pro forno, e vai pra pia, e vai não sei o que, né? Cara, ela passava realmente o dia todo de 24, pra daí a mesa tá bonita, tá farta e tal. Tem isso, ainda tem E que arrumar a mesa, né? Tem todos os detalhezinhos, né? Uma Ou toalha. a mesa já arrumo uma noite antes para deixar tudo arrumadinho. Mas isso é uma coisa minha, não é algo que veio dos meus pais, nem avós, nem nada. Uma coisa que eu curto. Sim. Não, minha mãe também, assim, sempre a mesa é muito diferente, assim. Mas ela tava no final do dia, assim, do dia 24. Exausta, né? Exausta, acabada. Exatamente. Verdade. Aí tu mal se recupera, tem Réveillon. E tu sabe que isso é uma coisa que eu sempre pensei porque tu não para. Mas eu sempre assim, queria, né, digamos assim, que fosse ao contrário as datas, porque o Natal é uma data bonita, uma data de reflexão, de introspecção, de perdão e tudo mais, né? E aí passa o Natal, aí tu vai pro Réveillon, que é um negócio de festa e badalação e se incomodar e bebedeira, sabe? Tipo, podia de repente... Contradição, Uma né? contradição, tá? Tu acabou de sair de um período natalino e a vibe já é totalmente diferente. Então eu sempre, eu queria, se eu pudesse ter o meu mundo mesmo, né? O Natal seria a última data, a virada do ano seria o Natal, para todo mundo começar Que é um o Natal. momento mais introspectivo, Isso. de reflexão. Exatamente, de paz consigo Concordo. mesmo, né? E cara, final Mas do aí ano... eu faço meu Réveillon, meu final do ano, mais ou menos isso. Nunca foi de festa, nem Sim. badalação, nem nada. É um dia que eu gosto mais De ficar mais na contigo minha, assim, mesmo. Aham. Boa, a gente até começou a fazer isso, né, Joyce? O último ano foi assim, né? Só eu e a Joyce lá em casa. A gente fez, né, uma coisinha só pra gente, assim, realmente. E é bem diferente. O nosso ano tem sido muito bom. Acho que até... Aquele negócio, né? Tudo que começa bem, termina bem, né? Sim. Mas é uma pena que, quando tu olha lá o noticiário do primeiro dia... porque fulano já morreu, porque... Quebrou garrafa na cabeça de não sei o quê, briga de família. Tu tá lembrando muito a minha mãe agora. Ela falava exatamente isso. Ela falava, Patrícia, para que eu vou festar tanto no dia 31, se no outro dia vai ter tudo igual? Vai ter acidente, vai ter morte, vai ter não sei o quê, sabe? Então, talvez eu tenha ficado com isso. Sim. Então, eu vi pego muita o dia coisa. 31, assim, meio que uma reflexão legal. minha e... Sim. E não sou muito de festa. Eu gosto de agradecer por tudo, Sim. ter boas vibrações pro próximo ano, mas não de
Eu acho que... De festa, vai de cada um, se Vai, o pessoal claro. gosta. Depende, né, da turma que tu tá e tal. Sim. Mas eu vi muita coisa, assim, tipo, passei muitos réveillons na praia, assim, meu, e aí tu vê o cara que tá, assim, trêbado já. Sim, sim. Aí, cara, o cara não sabe nem onde Eu que ele acho tá. muito ruim tu começar o ano assim. O ano assim, exato. Eu acho muito ruim. Né? Bem ruim. Eu não vejo graça nisso, na também. verdade. Eu gosto de virar o ano sabendo, né, Uma que eu coisa- estou, isso. sabendo que, sabe? Com o pé direito mesmo. Com o pé direito, lembrando onde é que eu estou, né? É isso aí. Sem como é que é? Sem dor de cabeça, né? Da ressaca. Isso. Bom, vamos pro próximo item aqui que a gente colocou, que são que é a decoração das casas. Meu, isso pra mim é muito nostálgico. E eu até coloquei aqui, né, e a gente tava conversando que uma das coisas que pegou um pouco da minha geração e pegou muito da tua é o pinheiro. Aham. Que não é o pinheiro hoje, aquele artificial, né? Aquele que tu compra na van, digamos, né? É o pinheiro mesmo cortado, né? Eu não participava do corte da árvore e tu já falou que... Mas tu participou, mas tu viu? Eu vi o pinheiro montado, aquele pinheiro vivo mesmo, né? Porque tu Verde. era pequenininho. Eu era pequeno Ah, e por aí isso. a minha, digamos assim, a oma, né, que eu chamo, ela não era minha oma, não era minha avó mesmo, né? Porque a minha, de pai e mãe, eu sou filho único, mas a minha mãe, então, teve 2 filhos, né? O meu irmão e a minha irmã. Uhum. E aí, no caso, meu irmão e a minha irmã tinha uma oma, né? E eu vivi muito essa... E ela morava em Dayal ainda, a oma. Então, ela cortava... Acabou se tornando um pouco a tua Com oma certeza, também, eu né? chamava ela de oma, eu tratava ela como vó mesmo, assim, Uhum. sabe? Era muito legal, eu tinha um carinho enorme por ela. E ela por mim, assim, não me Não tratava duvido. diferente. Sim. Os docinhos que tu falou de Natal, eu vi ela preparando na mesa dela, grandona e tal, esticando a massa, colocando lá, fazendo as forminhas e formas. tal, colocando. Meu, era muito legal. Até recentemente o índio, né, veio aqui e aí deu pra gente uma cesta bem bonita lá da Vila Itopava e lá tinha aquelas rodas de carroça, sabe? Não sei se tu sabe que é um doce que é tipo uma rosquinha toda açucarada. Tá, sei. Parece uma roda de carroça. Cara, aquilo ali a minha oma fazia. E, cara, quando eu comi aquilo, veio todas as lembranças boas, assim, dela preparando, do pote. Tu, inclusive... Olha, isso faz tempo que eu não vejo esse tipo de biscoito, assim, bolacha. Vai pra Vila Itopava, então. Lá, Esse faz tempo. Lá tem. E tu tens um armário que tu falou que foi reformado, eu acho que era da tua avó, que era de colocar, tipo, linguiça, né? Ele Sim, tinha era tipo uma geladeira, mas porque não tinha geladeira. Isso. Então, um armário com uma tela na Isso. frente, e aí dentro ia geleia, linguiça. Isso. Era aquele armário que tu já sentia o cheiro da linguiça só de passar na frente. Isso aí. E eu lembro que daí os docinhos ficavam nesse armário Ficava aí. tudo ali. Isso, para roubar alguma coisa, de também vez em aquele quando armário. passava Então, ali. esse armário ficou muito na minha lembrança. Ele era azul. E a minha avó faleceu e a primeira coisa que eu pensei assim, eu preciso desse armário. Porque a lembrança que eu mais tenho é ali naquele armário, na cozinha, porque estava na cozinha e todo mundo abria para pegar alguma coisa e tal. Nossa, E agora estou restaurando o armário aí, vai lá para casa daqui a que pouquinho. top. E o Pinheiro... E o Pinheiro... a história do Pinheiro é muito legal, porque era todo um preparativo. A gente já tinha um terreno que era de uma tia da minha mãe, do meu tio da minha mãe, o Krepski. E aí a gente ia até ali na Engenheiro Paulo Verne, bem no finalzinho, assim. Aí sobe todo um morro que era só pinheiros. Aí tu vai escolher o pinheiro. Aí tu tem que olhar e ver, não, aqui tem uma falhazinha, tem mais uma distância maior, então tu escolhe o melhor que tem ali. E aí ia meus irmãos mais velhos junto, então meu pai serrava aquele pinheiro todo. Aí carregava morro todo abaixo, isso aí é um empenho, né? E aí a gente tem que segurar o pinheiro por fora do carro. Ele botava por fora e abria os vidros do carro, tipo o Galaxy, que eu me lembro, né? E agora os filhos seguram, porque ele vai dirigindo e os filhos seguram com a mão fora da janela. E aí se machucava todo, porque tinha aquele... A própria folha dele é meio espinhosa, assim, né? Mas eu lembro mais, e o Charles lembra muito disso, que é o mais velho, então ele ia segurando, mas o mais novo também. Então, aquela árvore toda, aí já caíam uns galhos no meio da rua e tal. E até chegar em casa, ele tem que preparar aquele... No nosso caso, no início, era aquela lata também de margarina, mas depois já era um balde... De areia. De areia. E E aí até botar toda a areia, meu pai já suando, né? Pô, trabalho e tal, aí põe o pinheiro, daí ele fica meio torto, aí... Vai ajeitando. Vai ajeitando, traz, aí ele chamava os filhos, né? Põe aqui, põe mais areia aqui, alguém me ajuda e tal, né? Mas aí no final, a parte dele estava pronta, que era botar o pinheiro... A instalação do pinheiro. Aí depois tinha um Aí enfeite. vazava. Aí vinha a tua mãe. Aí vem a minha mãe. Aí vinha com aquelas caixas, assim, com bolas
bolas De vidro, né? vidro, que tu tinha que cuidar muito. Então tem que antes passar um pano, porque ela ainda fica com uma gordura do Natal anterior, então lustrava, e aí se ela quebrasse, né? Meu Deus, comprar uma bola dessa era uma fortuna na época. E aí limpava tudo e botava as bolas, isso a gente também, os filhos ajudavam. E depois as velas, que tinha aquele clipe. Isso eu fiquei de cara, porque eu não lembrava metálico, disso. assim, tu aperta esse clipe e prende no galho do pinheiro, assim, né? E aí depois tu encaixa a vela, aquelas velas coloridas, fininhas, assim. Cara, isso eu fiquei de cara. Isso eu não lembrava. Eu acho que não é da minha época. E aí, no fim, pra encerrar, daí botava uns fios, assim, prateados, que caíam, assim, pra ficar isso pendurado tinha também. Não tinha algodão. Da minha avó, eu lembro que tinha algodão. Pra neve, né? Pra neve, e o nosso era só uns fios esses prateados, fiozinhos. Assim. Sim, isso eu lembro. Mas também. O cheiro do pinheiro eu lembro até hoje. Esse clima de Natal, tu sentia o cheiro do pinheiro e depois misturado com as velas queimando, sabe? Eu não sei indescritível. Eu não sei se... Agora eu vou te perguntar, até uma coisa que eu tinha anotado um pouquinho depois, mas eu já vou trazer agora. Esse cheiro, né, Joyce, que eu falo pra ti, né? De vez em quando até vem lá em casa, assim, um cheiro de floresta, é uma coisa diferente, assim. Não sei se tu sente um cheiro diferente no verão, no final de ano, assim. É um cheiro que eu só sinto... Eu sinto mais de flores. De flores? Não, eu sinto de uma coisa verde, assim. E eu acho que é o... Sei lá, do verão? Do pinheiro, não sei. Dos pinheiros que tem aqui, não sei. É um cheiro engraçado. Eu tô no carro, aí eu às vezes paro em algum lugar, por exemplo, perto ali do túnel da Dudalina, quando a gente vai pra casa, ali tem esse cheiro. E aí, né, tem a sinaleira ali, a gente para... E aí a gente tá com o vidro aberto e eu falo às vezes a gente tá até com o ar-condicionado ligado, mas vem pelo ar-condicionado esse cheiro. Daí eu falo, cara, esse cheiro pra mim é muito nostálgico, é muito forte, assim. Tem que dar uma olhada pra ver o que tem próximo de plantação, talvez se são pinheiros, outros tipos de árvores. Mas eu sinto, pra mim, no verão, é muito cheiro de flor. Flor. Um cheiro doce, assim, que eu só sinto no verão. Né? Tem coisa que a gente só sente no verão e aí acaba... transportando a gente para outras épocas, né? Que é o mesmo caso do Canto das Cigarras, né? Também, nossa, Canto da Cigarra, eu sabia que o Natal estava se aproximando. Isso, é isso. Era muito, e ainda hoje, quando toca, a gente lembra do... Sim. Toca não, ela canta. Ela canta, E a gente lembra do canto, do Natal. Do Natal, desse clima. Meu, cara, e dá um negócio, meu coração fica meio apertado. Parece que tinha mais, eu não sei, hoje eu não escuto tanto esse Canto da Cigarra. Antigamente era... muito, assim, era direto. A gente é suspeito pra falar porque a gente mora mais no interior, né, Joyce? Então lá canta tem. bem. Lá. Eu lembro, assim, até Natal, tá embaixo da árvore abrindo presente, esse Canto da Cigarra é presente. Final de tarde, hoje não lembro mais de ouvir com tanta frequência, mas talvez seja pelo... Traz teu salpicão e vamos ouvir o Canto da Cigarra no Natal. Verdade. Mas e ainda da decoração, essa questão da vela, assim, era o maior perigo, né? Porque, pensa, vela, geralmente, muitas casas eram casas de madeira, né, também. Eu tenho conhecidos que queimaram, realmente queimou a sala inteira, pegou fogo. Incendiou. Mas em casa era assim, queimava um galinho, aí a gente já ia lá, apagava, né? Mas realmente era um perigo para... Meu Deus, que loucura. Ou esquecia aceso, né? Vai abrir os presentes, vai lá fora brincar e volta, metade já queimou. Ou uma vela cai, né? De repente, né? Às vezes uma vela cai e tal. Mas por isso que a base ali era de metal, porque daí quando a cera escorria e tal, ela acabava apagando no final, porque chegava no metal, né? Sim. Não, muito, muito louco isso. Umas coisas que a gente não sabe como a gente sobreviveu, né? É verdade, Mas na minha época, a decoração mais que eu me lembro é o pinheiro mesmo. Pinheiro? E a parte da mesa, a minha mãe sempre tem essa cultura do bordado. Então, sempre na mesa tinha uma toalha bordada de Natal. Ela fazia sempre para o tema. Ou é uma toalha de Natal, uma toalha de Páscoa, uma toalha de... Sim. Então, ela da Casa Maier, provavelmente. Da Casa Maier, sim. Eu lembro, eu ia junto com ela comprar o tecidos, né? E aí ela botava aquela toalha e aí no meio ia uma travessa, assim, com as nozes e o quebrador de nozes. Então, aquela toalha de Natal e aquelas nozes que ficavam ali. Sim. A minha mãe teve uma época que Mas era isso de decoração, não tem tanta coisa como a gente tem hoje, não sei, eu sou meio assim, porque a minha casa meu irmão fica Partyland, porque é muita coisa. Partyland é bom, Partyland, é muita coisa em Natal, sério, é um absurdo, mas enfim, tô tentando me controlar. Sim.
E da minha mãe eu lembro, assim, desse negócio de decoração de mesa. Teve uma época que ela botou castiçal. Ah, não, tu era bem mais chique. Ah, minha mãe Não, né, não era tinha. metida chique, assim. Tava aí com os carnês tudo Não, pela Rua não. 15. Não, eu não, minha mãe não tinha isso. Mas tu sabe que uma coisa que eu lembro demais, é uma coisa que eu acho que tá diminuindo drasticamente na decoração das casas de Blumenau é o pisca-pisca. Na minha época, eu lembro assim que a gente guardava tudo no sótão da casa, daí, chegava, sei lá, era final de novembro, início de dezembro, sei lá, no máximo dia 10 de dezembro, vamos descer as coisas de Natal pra ir limpando e tal. Aí lá ia a gente, né, desinosar o pisca-pisca, levava horas pra desinosar, e tinha um pisca-pisca que, me marcou também, digamos, negativamente, porque ele parecia uma rosa, assim, ele é tipo Ele é tudo uma roseira, pontudo, uma roseta, né, eu acho que é isso que Na fala. roseta, ele é Uma todo cheio roseta. de pontas, Todo assim. cheio de pontas, assim, e algumas vezes eu, sem querer, parecia que pisava numa Ele pecinha de dói, Lego, dói aham. demais, assim, aí ficou marcado aquele pisca-pisca, né. Mas vocês botaram fora da casa também ou só dentro? Não, fora da casa. Essa que era a Ah. coisa bacana, assim, de botar fora da casa. Daí, dentro de casa, só no pinheiro, né? A gente fazia, mas o negócio era fora de casa, assim. Então, né, colocar na porta, guirlanda na porta, né? Guirlanda, é verdade. A guirlanda é Clássico, antiga, né? é clássica. É, verdade. Não, essa tinha. Mas agora que tu lembrou desse... É que tu é bem mais novo, né, André? Então, assim, eu vou lembrar. Agora, tu vê como tu vai puxando as lembranças. A casa onde eu nasci, que foi ali na Itopava Seca, a gente tinha um pinheiro imenso na frente. Pinheiro na frente do terreno. Ah, sim. E aí o meu pai, no Natal, a gente tinha... Porque não tinha pisca-pisca na minha época, não existia. Ou era vela ou não... E aí ele achou, não sei como, ele tinha umas bolas... Eram lâmpadas mesmo, mas coloridas. Ah, Sim, sim. desse tamanho, Sim. vermelha, amarela, azul, de todas as cores. Tô ligado. Não sei como ele colocou isso naquele pinheiro imenso, mas muito alto. Aham. E aí, com extensão e tal. E aí, Sim. a nossa casa tinha aquele pinheiro imenso, com aquelas aquelas luzes luzes coloridas. Isso Meu. era muito legal. Show. E aí, eu lembro depois de desenrolar e guardar. Eu não sei nem como é que funcionava com a chuva, porque eram bocais, assim. Sim. Tipo, Chuva, contato ali, né, com a energia sim, elétrica, sim. né? Aham, muito louco. E outras coisas que sobreviveram, né? Sim, Não sabemos sim, como. brincava, né? Aham. Exatamente. Mas tu sabe que essas lâmpadas, não faz muito tempo, eu vi naquela árvore na frente do Plaza Blumenau. Eles tinham essa... Sabe aquela árvore? Verdade. Tu lembra? Essa árvore... E aí me remeteu à minha infância. Exatamente isso. Eram essas lâmpadas aí. Uma árvore na frente do Elas Plaza. carregam É. uma energia do Natal diferente, né? É bem isso. Eu que não tive na minha casa, mas eu não sei, eu acho que lá na década de 90 É que deve talvez ter tido. era decoração Isso. antiga e tu deve da ter cidade, visto. mas, me remete muito forte. Tanto é que eu lembrei, né? Agora é porque me marcou. Quando eu vi ali naquela árvore na frente do Plaza ali, pô, Aham. aquelas luzinhas As coloridas e Aham. grandes, né? Não são grandes, pequenininhas, elas são grandes, Sim, são lâmpadas sim, mesmo. são lâmpadas mesmo. Isso é uma coisa que se perdeu, assim, no Verdade. pessoal não... E hoje mesmo a gente Usa tava falando mais. do pisca-pisca em si, né? Fora de casa, assim, a gente vai andando, assim, uma ou outra casa, assim, tem, Sim. né? Aí, claro, agora tem muito aquele, que é como se fosse uns encanamentos, assim, né? De LED, assim, tem tipo uns caninhos, assim, Sim. ó, mangueira, eles chamam de mangueira Eles de chamam LED. de mangueira, é. E aí, tipo, Mas já... é pouco, não vejo mais tanto. exatamente. Eu, né, tenho que fazer aqui o meia-culpa aqui. Eu, particularmente, também em casa, a gente não monta nada de Natal. A gente tá só Ai, relembrando as coisas de antigamente aqui. Nem um Árvore pinheirinho. não dá. Um pinheirinho Tem não 3 dá. gatos. 3 gatos, imagina, aquele pinheirinho ia viver caído. Um pinheiro para gatos especial. Não Mas dá, uma né? guirlanda na porta tem que ter, não? Tem que ter. Tem Sabe como é que é a amor. correria, né? Não, mas eu não Ocupando posso aí. falar nada porque eu também não montei absolutamente nada. Hoje é dia Como hoje é dia 7. 7. Dia 7 eu não montei nada. Tu vê, é outro Devo mundo que ser a gente mais tá... ou menos assim, dia ó. 24 tô lá montando. Sim, uma Tipo minha decoração. avó. Uma decoração que algumas vezes foi feita na minha casa é o presépio. Minha nunca mãe tive tinha. presépio. Minha mãe, tipo, comprou uma vez, assim, né? Presépio bem legal, sei lá, de cerâmica, assim, pintadinho à mão e tal. E aí, claro, sempre era o mesmo presépio. Daí, tipo, no outro sim. ano, já, tipo, a vaca já não tinha mais um chifre, daí Aham. o José já tava meio manco, assim, né? Porque daí, tipo, ia quebrando, assim, né? No Sim. transporte, no guardar ali e tal.
Mas era o presépio ali, né? Não, eu lembro acho disso. legal. Eu tenho hoje um pequenininho, assim, mas eu acho legal quem tem esses presépios, até trouxeram de outros países, Sim. alguma coisa assim. Eu conheço uma família fizeram, que já era do bisavô e todo de madeira, sabe? Então é uma relíquia, assim, que vale a pena ser montada todo ano. A gente ano. foi pro Chile e a gente trouxe pros pais da Joyce um presépiozinho meio inca, assim, né? Meio específico, assim, da cultura do chileno, assim, sabe? Meio indígena, assim, e tal. Bem legal, bem legal. De que mais de decoração... Decoração, não, acho que decoração é isso, né? Isso. A gente consegue, pelo que eu vi aqui poderia também. Depois, talvez a gente fale um pouquinho ali do Natal mais antigo, ali, que decorava no... A cidade em si? Na data... Tipo, a minha avó, que ela, na verdade, ela fazia o pinheiro dia 24, ou dia 23 à noite. E fechava a sala com uma cortina e as crianças só viam. No dia 24 não tinha... Esse negócio de tu já ver dezembro inteiro, aí chega Natal, não tem mais muita graça o pinheiro. Verdade. Então, a graça era no Natal abrir a cortina e as crianças verem aquilo tudo aceso. E isso é de várias famílias aqui blumenauenses que eu ouço essa história de só montar no dia de Natal. Mas isso é bem... Sim, tipo, lá pra não trás, aconteceu comigo a realmente. minha mãe montava, sei lá, uma semana antes, alguma coisa assim. Mas era bem próximo. E eu li lá na página antigamente em Blumenau de uma pessoa que a mãe tinha feito também num quarto, assim, montava e a porta ficava trancada, né? Pra ninguém ver. Então esse era quase que o presente do Natal, era ver... A árvore. Essa árvore. Bem legal. Com as culturas, né? Os costumes, né? Tão legal, né? E antes disso, eu tô falando da minha avó, isso é sei lá, década de 40, quando a minha mãe nasceu. Mas antes disso, então, tem meus trisavós, digamos, que eu lembrei agora que eu li uma carta de um deles, que está escrito, e que eles decoravam com frutas, porque não tinham enfeites de Natal. Então, os colonizadores, digamos assim, um era maracujá, que eu lembro que ele falou maracujá. Então, ele pendurava os maracujás nas árvores, porque não era o que tinha. Sim. E outro, mas aí não é parente meu, mas que fazia fitas, eles tinham fitas... E aí, então, como não tinha nenhum enfeite, eles amarravam umas fitas nas árvores. E o que depois, mais tarde, era comum eram prender doces nas árvores. Até eu lembro da casa de uma tia que eu ia e sempre tinha chocolate preso na árvore. Era a única tia que eu ia, mas que tinha sempre chocolate preso. Poxa, aí sim. As frutas é uma explicação para montarem a árvore tão perto do Natal, né? Porque senão provavelmente talvez virou, é verdade, talvez virou uma tradição. Faz sentido pra caramba. Já deixar ali, mas aí depende de cada família, do poder aquisitivo também, né? Por exemplo, a minha mãe, ela lembra que ela sempre, eu tenho até uma foto, depois podes até mostrar, ela tá sentadinha com todas as bonecas, mas a minha avó sumia com as bonecas da minha mãe. Elas sumiam, então aquilo já era o máximo, elas terem sumido. E a minha avó, então, costurava uma roupinha para cada boneca, e penteava e fazia fitas e tal, e botava embaixo da árvore aquelas bonecas que minha mãe já tinha, mas toda repaginada. E aquilo era o presente dela. Não tinha um brinquedo novo, uma coisa assim, entende? Mas era... Poxa. E aí ela tá sentadinha com todas as bonecas do lado. E isso também é uma história que, se olhar lá no antigamente, em Blumenau, muitas pessoas comentam. Meus brinquedos sumiam, meus carrinhos sumiam, voltavam lavados e não sei o quê. Eles reaproveitavam esses brinquedos para... E isso já era... dar uma... A alegria, né? Era alegria, porque tu já viu que, alguma coisa aconteceu. Novo, né? Era só dar uma repaginada e tocava em frente, né? Para mais um ano. E a minha avó, assim, 10 filhos, pensa, e sempre trabalhou fora, então ela costurava para todos os filhos e ainda para as bonecas. Sim. E tem um tempo para fazer, o Natal. Provavelmente fazia num horário que, de repente, à noite, né? Para tua mãe não ver, né? Exatamente. Falando em presente, qual que é o presente que mais te marcou? Ganhou? Olha, eu acho que foi a bicicleta, que eu não vou... Nossa, eu sinto o cheiro, agora tu falou, eu sinto até o cheiro do pneu da bicicleta. Mas é uma bicicleta pequena que tinha rodinha, porque eu não sabia andar ainda, né? Uma Caloi azul, eu tenho foto até com essa bicicleta. Mas eu lembro de ter visto, assim, a bicicleta foi, assim... eu ganhei uma bicicleta, Papai Noel deixou bicicleta. Mas ali eu já não acreditava em Papai Noel, mas enfim. Sim. E tem outro... que foi uma boneca. Na verdade, assim, eu pedi... Era a época da Suzy, não era Barbie, né? Eu peguei a brincadeira de Suzy. Eu já tô tocando a minha idade aqui, né?
Era a Suzy, e aí eu queria o namorado da Suzy. Mas não tinha namorado da Suzy, então tinha que pegar o namorado da Barbie. E aí eu pedi pra minha mãe que eu queria o namorado da Barbie, mas era pra minha Suzy. Mas só o namorado tava bom já. E porque eu sabia que era muito caro e eu não ia pedir. Mas aí quando eu abri, tava o namorado da Barbie e a Barbie. Meu, aquilo foi o máximo. Sério, minha vontade era chorar, assim, de ver a Barbie. Eu pensei que eu não queria ganhar uma Barbie. Então, ter a Barbie com o namorado dela, essa também foi um Natal inesquecível, né? Surpresa. A minha mãe gostava de fazer essas coisas, assim. E tem um que eu lembro que ele é uma bobagem, que era uma sandália, uma melissa, digamos assim, e eu queria branca. E ela falava, não, Papai Noel não deu, vai trazer roxa. Não, eu não quero roxa. Não é roxa, não sei o quê, blá. E eu fiquei, vai ser roxa, né? Aí quando tu abre, era branca. Fazia de propósito, fazia de né? propósito. Só fazer um charminho, né? Sim. E aí tinha aquele negócio, né? Se não se comportar, né? Aí, tipo, não vai ganhar presente. Essas ameaças não tinham, não. Minha mãe tinha bastante. Tinha? Eu acho que é porque, como é que é, proporcional a pimentinha que o filho era, né? Porque eu também não era fácil, né? Eu aprontava muito, né? Eu era um doce. Então por isso, eu já tenho essa diferença. Tu apanhava assim também? Apanhava. Nunca apanhasse? Não. Eu apanhava direto de cinta, do que tivesse perto da mão da minha mãe. Meu pai me olhava, se ele olhava assim... Já era o suficiente. Não, já era o suficiente. Sim, tanto é que do meu pai... do meu pai nunca apanhei. E ele também me olhava ou dava... O olhar, só pelo olhar. Meu pai já deu uns gritos assim E aí já acabou. Acabou. Sim. Não, minha mãe não. Minha mãe já era menos paciente pra dar aquele olhar. Já arremessava o que tinha. Não, minha mãe não. E agora eu lembrei de uma boneca... Depois eu trouxe também uma foto que eu tô em pé segurando, e a boneca, ela chorava. Era da Estrela. A boneca chorava? Veio numa caixa grande, assim, a boneca da Estrela, tu tirava o bico, ela chorava. E a minha prima, que tem a mesma idade que eu, a dela ria. Então a gente se encontrava, a minha boneca chorava, a dela ria. E aí a foto tá nós duas, eu olhando pra boneca dela, ela, boneca rindo, e a minha chorava. Eu tenho essa boneca até hoje, essa tá guardada até hoje. Que massa. Porra, show de bola. Mas, meu Deus, tá na casa dos meus pais, né? Não cabe lá em casa, mas tá guardado. A gente sabe bem, com a né? Roupinha, com a roupa original e tudo. Que massa, top. O meu presente... Eu tive alguns, assim, que me marcaram muito. Mas não era bicicleta também. Era bicicleta também. Eu lembro certinho... Cara, olha só. Eu lembro do meu pai chegando de Brasília. Era uma Brasília Bordeaux. E eu morava num morro, assim, na Velha, lá, eu lembro certinho, Henrique Erkenhoff, o nome da rua. Era um morrão, assim. E aí, ele chegando, e eu na varanda, olhando, eu já ficava feliz, porque meus pais, como eram separados, e aí eu ficava feliz quando ele chegava, assim, né, porque eu não via ele sempre e tal, via, a cada 15 dias, assim. Então, pra mim, era um acontecimento meu pai chegar pra vir me visitar. E quando eu olho pro carro, pro banco de trás, tem um baita presente enorme, gigante, assim, sabe? Mas embrulhado. Embrulhado. E era, uma caixa, assim, e era perto do Natal. Aí meu coração disparou. Mas tu já imaginou que fosse uma bicicleta? Eu acho que agora eu não vou conseguir saber. Eu acho que eu não sabia, assim, eu acho que eu não pensava que era uma bicicleta. Eu sabia que era um presente muito grande, assim, e eu já tava contente por ser, né? Grande, exatamente. Daí do nada aquele presente some, né, lá do carro, né, e aí eu já fico assim, né, aí não sei quanto tempo passou, deve ter passado uns 2, 3 dias, assim, e aí eu ganhei a bicicleta, uma Monarch amarelinha, muito legal. Vê como a gente grava, né? Aí tinha rodinha, porque daí eu não conseguia andar, foi a primeira, assim, e eu lembro que dessa bicicleta, ele que me ajudou a andar, então, eu tenho essa memória também do meu pai ter me ajudado a andar sem rodinhas, assim. Olha, que legal. Muito massa, eu lembro certinho. Lá na pracinha da Rua Joinville, ali do lado da Moita. Sim. Ali que eu aprendi a andar sem rodinha de bicicleta. Muito massa. E aí teve um outro presente que meu pai me deu, assim, que me marcou bastante, que foi um Autorama. Isso era na época, máximo. tinha assim, né, era... Um presentão. Foi um baita presentão. Não, meu pai, assim, cara, ele... Presentão, que não é qualquer se um que eu lembro que meu irmão é. mais novo também queria, E meu pai tinha pouquíssimas condições, assim, ele realmente fazia das tripas coração pra conseguir comprar um presente muito legal pra mim. Eu tive Ferrorama também, assim. Eu ia falar do Ferrorama. Eu tive, e aí mas o Autorama, como eu já era um pouquinho maior, assim...
Aí eu lembro mais, eu lembro assim que a galera da minha família ficava, o André tem um autorama Sim, e não era tal. qualquer um. Aí a gente montava a pista de vários formatos, oval, em 8, assim, que era o mais legal, sabe? E aí era, virava a noite Sim, brincando. brincando. Isso tu não guardou? Não guardei. Nem a bike depois, sei lá. Não, a acho bike que eu também não... Porque na época ali, né, tu vai pensar... Naquela hora ali, a bike é velha, né? Ela não é uma coisa que tu vai... Sim, aí tu queres uma maior, já é exato. aquilo... E assim foi mesmo, né? E o Autorama, a mesma coisa. Os trilhos começaram a enferrujar, oxidar ali, daí ele já não dava liga. Claro que com uma reforma daria, né? Mas, enfim... e aí um outro, acho que foi o terceiro, assim, e engraçado, o presente não era meu, o presente a minha mãe que deu, foi pro meu irmão, mas foi tipo, virou uso comum pra todo mundo, que foi um Super Nintendo, um videogame. Ah, eu tinha um Cara, Atari. um Atari. As gerações aí, ó. Mas não ganhei de Natal, mas eu tinha um Atari. Aí marcou, né, porque imagina, era o primeiro videogame dentro de casa, e aí a gente tinha a fita do Mario, umas outras fitas, e aí, virava a noite também. Mario Kart. Mario Não era aquele Mario Kart? Super Mario World que vai passando de fase sei, e tal, bem clássico assim, né? Então foi sensacional, assim. Foram 3 presentes que me marcaram muito, assim. E tu vê como marca, né? A gente acha que com a infância a gente não marca tanto, mas marca pro resto da vida. Marca, sim. É que a gente não acessa essa memória sempre, né? Sim. E o legal é que, de repente, quem tá acompanhando a gente tá acessando as suas certeza. memórias, né? E, de repente, putz, isso aqui aconteceu comigo. Tá o presente, né? Porque é o momento agora que as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo, de pararem um pouquinho, porque senão a gente só vive ali o agora, ou a próxima fase ali, ou o próximo dia, e acaba não fazendo essa retrospectiva que é tão gostosa, né? Não, uma delícia. Agora eu lembrei tu falando nisso, porque eu lembro da gente abrindo os presentes, mas eu lembro do meu pai não abria o presente dele. Ele gostava de ficar no sofá, só olhando a cena. Ele abria depois, mais tarde, ele sozinho, mas ele curtia ficar olhando as crianças abrindo os presentes. Ou então só olhando o pinheiro. Quando acendia as velas, ele tinha que ficar olhando aquele pinheiro. Por um determinado tempo, assim, né? Que massa. É bem isso mesmo. É muito legal. Uma fase legal que vale a pena a gente perder um tempinho para... Não é uma perda, digamos. É um investimento. Investir um tempinho, né? É isso aí. Pra ver quantas coisas boas a gente passou e lembranças que estão aí com a gente. Com certeza. E aí a gente pode falar um pouquinho das atrações da cidade, né? Que é o que eu acho que a gente mais vai ter fotos, né? Que são as atrações da cidade. Eu coloquei aqui, que vai ser um pouco diferente do teu, acredito. Deixa eu ver. Com certeza diferente. Bom, como a minha geração é anos 90, então eu já peguei a fase do shopping no market, né? Então, vinha sempre, o Natal acontecia no shopping, então era a casa do Papai Noel, ou a chegada de helicóptero do Papai Noel, então era muito isso, assim, né? E era cheio, né? Que eu lembro que era muito cheio. Muito cheio. Eu levava a minha filha, assim, era final dos anos 90, mas sempre cheio. Exato. Não, aí tipo, lá naquela praça, onde hoje é o que ali, é uma praça, sempre acontece exposições ali, né? Aquela principal, não é? A principal ali, onde deve ter até hoje a árvore ali, né? Eles sempre montam a árvore gigante lá, tu olhava, né? Tá lá montadinha. Exato. Eu mostrei lá hoje e a árvore tá lá, mas ela não tá sempre mais no mesmo lugar. Não parece, não sei, tá parece uma fase, tá mais tristinha. Contida, digamos, assim, Mas naquela época, assim, era a árvore, tipo, eu lembro que tinha assim, era o dia do acendimento das luzes da árvore de Natal do shopping, tinha isso. Olha! E dali em diante ia começar a ter os atendimentos, que daí o Papai Noel ia atender, tinha a casa, né, do Papai Noel, sentava lá, ganhava uma balinha, um chocolatinho, deixava a carta do Papai Noel, pro Papai Noel ali, assim... Batia foto mesmo. Deixava a chupeta, bico. Essas coisas, assim, exatamente. Não é da minha época, mas eu lembro que a minha filha deixou lá. Ela falou, vamos deixar pro Papai Noel. Ela deixou mesmo. Sim. Eu não cheguei a fazer isso porque eu acho que eu deixei há muito tempo, assim, né? Com pouca idade, né? Chupeta e tal. Mas eu sei que muita gente comum, tinha... Sim, vamos deixar pra ganhar um presente, Papai Noel trazer presente. E aí deixava lá. E aí, além do Natal, que eu anotei aqui também... tinha show da família Lima, às vezes aconteceu aqui também no Castelinho aqui da Melman, da Van, ali tinha também. Tu vê, essas coisas já não... Bem massa. Aí tinha, uma vez aconteceu na prefeitura
Coral das Mil Vozes de Curitiba, né? Que também é bem tradicional lá, que é, acho que, se eu não me engano, lá é no Santander, né? No teatro ali, né? E aqui em Blumenau aconteceu na prefeitura. E, aquilo ali também E eu achei legal que esse ano voltou com a cantata, né? Então. Mas eu também já vi esse coral de Mil Vozes que não era de Curitiba, mas que pessoas aqui de Blumenau participaram. E foi lá na prainha, que eles montaram uma arquibancada e botaram todas as crianças lá, também eram 1000, tem fotos disso. Mas eram aqui crianças de Blumenau mesmo. Mas, é bem legal. E legal. Aí esse ano voltou, acho que já teve em 2019, 2 anos, é que assim... Com a pandemia, a gente deu uma paradinha, mas eu lembro que em 2019, se eu não me engano, eu já tinha visto uma cantata que foi linda, na janela da prefeitura. Quando é na janela é muito massa, assim. Dá uns... Essas coisas são emocionantes, vale a pena. A gente estava falando em off, né, do desfile de Natal, que é uma coisa que tu não viu né, quando adulta. Eu vi quando adulto. Para mim, uma coisa que me marca muito são esses desfiles que aconteciam até 3, 4 anos atrás, assim. A música me toca muito, que é o Magia de Natal. Todo mundo lembra, né, dessa música e abre um sorrisão, assim, porque ela realmente desperta emoção. É que é uma música feliz também, né? É uma coisa uma coisa alegre que aquece o coração, assim, né? E lembro, assim, que do primeiro desfile que teve, do primeiro ano, digamos assim, até o último ano que teve o desfile, que eu acredito que tenha sido 2018, 2019, foi, assim, uma evolução muito grande nas vestimentas, assim, na caracterização dos personagens. Então, tipo, os primeiros, assim, eram, digamos, mais feitos com materiais reciclados, era uma coisa assim, né? E o último, digamos assim, não que não tenha sido feito com material reciclado, mas que era muito mais elaborado, com mais detalhes, sabe? O boneco de neve, o quebra-nozes lá, enfim, o Papai Noel. Existia até um trenó que parecia que as renas estavam voando, assim, elas eram disso. Bem, né? Sim, elas até mexiam. Isso, tinha algumas coisas assim que mexiam. É muito legal. É que cada ano é uma evolução, né? Tu sempre procura melhorar de um ano anterior para o outro, e também a gente vai vendo, provavelmente, o resultado de um desfile, o quanto isso trouxe turistas, o quanto mudou. Então, o pessoal acaba investindo um pouco mais, não só a prefeitura, mas também, de repente, o poder privado também, para poder fazer um desfile interessante. Esse ano, realmente, o ano passado também não, em função da pandemia. Mas esse eu acabei não vendo, não sei nem por que motivo, talvez, não sei mesmo. Mas o que eu me lembro, assim, dos mais recentes é no Parque Ramiro. Esse aí eu lembro da lagoa, que tinha o Advento, né? Acho que era um espetáculo Advento, né? Um espetáculo, isso, musical, né? Era muito lindo. Com luzes, né? Com uma parte meio, assim, de orquestra, de... Isso. Lírico, né? Até há pouco tempo eles faziam apresentações de teatro lá também, que eu lembro. Isso faz pouco tempo, deve ter sido 2018, por aí. Mas antes eu lembro dessa... Esse eu ia, esse eu lembro que eu também fui. Era muito bonito. É que o desfile era sempre muita gente, gente. Sabe? Tu não tem onde estacionar, tu não tem aquela onde ficar, loucura, tem né? que ficar em pé, aí acaba não... A gente até procurava nem sair muito de casa porque era trânsito por tudo, né? Era muita gente. Quase que uma Oktober, né, mesmo, né? O Natal ficou, né, ali na região da Vila Germânica. E ainda hoje, né? Porque a gente foi foi conhecer lá como é que tá e tal, e realmente tá, Não, se for final de semana lá, é muito cheio, muito cheio. Né? Mas é muito legal de ver as crianças assim, aí tu vê, porque assim, as crianças, o que a gente faz hoje, digamos, de decoração, as crianças vão levar para a vida delas a vida inteira. Então tu vê o sorriso delas abraçando um boneco de neve que tá lá, ou um urso. É muito gratificante poder ver isso. Daqui a, sei lá, 30 anos elas vão estar relembrando isso que estão vendo hoje, né? É muito isso. Uma coisa que eu até, né, compartilhar aqui com o pessoal que nos ouve é a questão ali da balsa, né? Que que a prefeitura fez ali. Então eu sempre, quando eu vi ali que a balsa, né, algumas pessoas até criticaram, mas fizeram um alarde por causa disso. Cara, mas tudo é uma evolução. E aí ali quando eu ouvi as primeiras críticas, eu pensei, cara, eu lembrei lá do primeiro desfile, como é que era e como virou. Então tudo é uma evolução. Provavelmente no próximo ano já vai ser diferente. Sim. Então já foi um grande passo ter conseguido fazer isso. Sim. Que muita gente tentou, mas não conseguiu, e são pessoas realmente da própria prefeitura, né? Que montaram isso, entende? Porque tu não consegue... Não é uma empresa especializada, né? Não, eles montaram, assim, olha, sério, estão de
parabéns, Sim. porque foi na raça mesmo Né? e ficou lindo, Sim, ficou lindo. com certeza. E chama a atenção, uma coisa diferente, Sim. né? E, a gente agora acho que como eles viram que deu certo, então Sim. assim, pro outro ano já pode ser vão outra melhorar coisa. e tal. É isso sempre aí. uma evolução. É evolução, né? isso aí. Mas Nós eu já achei aprendendo. que foi muito legal, assim. Uma pena não ter E conseguido... é uma novidade, né? Uma inovação. A gente nunca Isso. teve algo no Rio, assim. É. O que tu podes ver ali no antigamente em Blumenau é tipo Papai Noel chegar por um barco no Rio. Aham. Mas esse espetáculo de águas é uma coisa que já vem sendo falada há anos e nunca ninguém teve uma coragem de tentar de conseguir botar em prática, É. né? E esse Tá aí, ano né? deu certo. Muito massa. Uma pena não ter conseguido ali a cascata Na na ponte ponte, de né? ferro, é. Não Quem conseguiu sabe empresa a para uma tempo. próxima, Na é. próxima, né? É. Pô, muito massa. Vai ficar legal. A gente vai ter lindos natais ainda Não tenho dúvida. pra rememorar, Eu né? acho que sempre melhores. Com certeza. Que mais? Eu só vou lembrar, porque tem muita gente que fala no grupo assim, os natais passados eram melhores e não sei o quê. Na verdade, não é, porque a gente vai envelhecendo e nós temos as nossas lembranças, mas as crianças que estão aqui vão ter essas lembranças que estão acontecendo agora. A gente faz a história a cada dia. É isso aí. Então, isso aí não é que o Natal antigamente era melhor, não é. Exato. É, porque Ele sempre tá lindo igual, a exato. mesma coisa, só que as nossas lembranças a gente marca Isso. porque era criança, né? Exatamente, aquela nostalgia mesmo, né? Isso. A criança hoje, ela vai viver aquilo ali, mas ela não vai dar tanto valor quanto daqui a um tempo Sim. ela olhar pra trás e ver, ali eu era feliz, ali eu fui feliz, ali me marcou Isso. esses momentos, né? Só vai ver isso mais tarde. Com certeza, é bem isso mesmo. Bom toque. Só vai achei ver legal. mais tarde, exatamente. Eu lembro também do desfile, eu falei, né? Eu lembro também de uma coisa, isso é bem recente. Opa! Não, cara, uma coisa muito básica, mas o pessoal lá pessoal mais recente, digamos assim, vai lembrar do Papai Noel da Sul-Americana. Tu lembra do Papai Noel da Que ficava na vitrine, ali fora, né? Ficava ali Em fora, pé. ele era do tamanho de uma pessoa mesmo, sim, né? tu passava até se assustava, porque ele tava aquela mexida assim, sim. Ficava tocando a musiquinha, né? Tipo Jingle Bell e tal. E ele dançando assim, ó, o Papai Noel da Sim. Sul-Americana. É muito massa. E, claro, né? Não tem como deixar de falar, de citar o desfile dos caminhões da Coca-Cola, né? Tu não pegou? Não, eu lembro, eu vi passando, mas não é uma coisa que me marcou. Sim. Porque já estava adulta, talvez, não, pra mim não marcou. Pra ti... Nossa, marcou demais. Marcou demais, assim. Eu lembro muito indo pra... Eu lembro, mas não é uma coisa que vou guardar assim, murcho, Não. que legal. Não. Eu me sentia dentro de um comercial da Coca-Cola. É Muito, mesmo? muito, muito. Meu, eu lembro assim, ó, o som era tão alto, isso eu vou te falar, anos 98, 99. Eu morava atrás do Sedup, Sim. na escola agrícola, e eu ouvia aquele barulho ecoando muito longe, e aí eu já parecia que eu tava na propaganda. E aí, porque acontecia bem isso, o menino assim despertava, os caminhões estão vindo. E eu fazia exatamente isso, aí eu pegava minha bicicletinha, ia pra frente da rua ver, na pra principal. ver, na principal, na Benjamin Constant. Aí o som ia ficando cada vez mais forte, assim, da música, né? O Natal vem vindo Natal. Olha só, ele lembra das músicas. Essa aí a Joyce me ajuda um pouquinho, né? De lembrar. E aí era essa música, assim. Meu, Agora aí, tu cantando eu lembro, mas não é uma coisa, não marcou tanto, assim como nessa pra voz ti. grave, assim, e tal. E aí, cara, quando chegava... E aí os caminhões bem iluminados. E era diferente dos caminhões de hoje, que são 3 caminhões, assim... Lá, nessa época, eram carretas mesmo, assim. Sim. Eram aqueles caminhões truque Era isso mesmo. que eu lembro, né? as carretas. Da grandes. propaganda da Coca mesmo, Isso. assim, né? E todo iluminado com enfim, né? Da Coca e tal. E aí era lindo, cara. Daí passava assim, daí eu via lá ele se perdendo na curva da rua, assim, indo embora com aquele... E o som ia ficando cada vez mais diminuído, assim. Cara, era uma propaganda da Coca. E isso parou faz tempo, né? Tem, só que, por exemplo, ano passado teve, né? Ele Mas sai não é- ali nem é mais Vompar ali, né? Agora é um outro nome da empresa da Coca ali na rua da Coca ali, Sim. né? Perto da Prosegur. Mas ele sai, mas são 3 caminhões assim, um pouco mais modestos, menores, com um pouquinho de Mas de sai ainda LED, esse- mas sai. Eu acho que eu lembrei, né? Já lembra, ano passado a gente saiu na saga em busca dos caminhões, porque
meio que não tem horário, eles fazem meio que um... Eles não fizeram roteiro para não aglomerar no Ah, ano isso. passado por causa tá. da pandemia. Então eles não divulgaram o horário que eles iam Entendi. sair dali pra galera não ir seguindo e tal. Então era meio que surpresa. E a gente foi caçando o caminhão, mas a gente nunca conseguia, A gente não foi conseguiu no cruzar. caminho inverso. É, eu a acho gente que foi sim. pro Garcia, eles foram pra Velha, eles foram pra... Né? A gente foi pra Velha, eles Não foram... acredito Mas a que gente- vocês caçavam. Cação, meu, ali foi quase um tanque de gasolina. Foi, só procurando Quem o sabe caminhão esse da ano. Coca. É, Ó, vai que dá. exatamente. Mas eles divulgam pelo menos o dia, não? O dia O dia sim. sim, né? Mas eles não falam o horário que eles vão, nem da onde eles vão sair, assim. Aí, tipo, se cruzar, cruzou, assim. Aí depois eu vi no Instagram muita gente que conseguiu, né? Fazer foto, vídeo deles, assim. Aí bate aquele Sim, sim. aperto no coração, porque eu lembro muito dos caminhões da Coca. Nossa, comemora não, isso essa que dá. festa. Conversar com os mais jovens, mas é legal ver essas diferenças As de referências, né, que gerações, cada um né? carrega, né? A minha já é dos desfiles na Rua 15 de Novembro, que não tinha shopping center, Sim. o shopping era a Rua 15, as lojas eram na Rua 15, e tudo acontecia na Rua 15 de Novembro. Pois Então, os é. desfiles eram geralmente patrocinados, acho que todos eram patrocinados pela loja H&M, que tinha na Rua 15, hoje é o Bremen Center, Isso, né, que eles isso. falam. E aí você ia para a Rua 15 para ver, tinha um dia também, eles marcavam uma data especial para acender aquele pórtico que ficava em frente à H&M, que todo ano era um pórtico que a gente também esperava muito, porque era um desenho totalmente diferente, ou iluminação diferente, então a gente ia para ver o desfile, e quando acabava esse desfile, acendia a luz do pórtico. Que massa. Meu, isso era Era incrível. o acontecimento. Era o acontecimento, é. Que massa. Eu vi as fotos, né? E aí o pessoal deve estar assistindo aí, vendo as fotos também. Cara, que desfile lindo, bem colorido, né? O povo de Tinham Blumenau sempre gostou de personagens, desfile, aham. personagens, né? Nossa, ali tinha o urso, tinha os palhaços, Sim, né? Tinha sim. um palhaço até um pouco mais gordo, assim, achei muito legal. E os carros alegóricos muito bem Muito, produzidos, aham. né? O foguete, tinha a carruagem, Um elefante, o né? elefante, que mais que tinha Tinha ali? muita coisa. Uma ali que era um negócio, um cavalo de Troia, né? Aham. Muito massa, muito bem feito. Não, e dentro da Incrível. loja também era incrível, porque eles montavam um presépio imenso. Falou em presépio, Aham. agora que eu me lembrei desse presépio. Ele era tipo uma mini cidade. Sim. E tudo se mexia. Tudo se mexia. Tipo, os cavalinhos se mexiam, a roda d'água. Então, era só de tu ficar ali olhando aquela Aham. cidade, era muito legal. E aí fora toda a parte dos brinquedos para eles, né? Sim. Era óbvio, vender os brinquedos ali, mas era uma sessão linda, Sim. Brinquedolândia. Brinquedolândia era. E aí, ali tinha o Papai Noel para tu poder conversar. Não tinha shopping, Aham. era na Sim. H&M para conversar com o Papai Noel. Então, as fotos hoje em dia, se vocês forem ver fotos de década de 70, 80, é o Papai Noel da H&M. Papai Noel da H&M. É. Essa Brinquedolândia Era ali, dentro da H&M. dentro da H&M, e aí, tipo, eles ficavam mostrando os brinquedos que tinham. Aí antes eles E os chamavam pais ficavam sentados. sentadinhos. Era uma exposição, um evento, assim, para Aham. mostrar. Poxa, esse aqui é o brinquedo, ele faz isso e aquilo e tal. E os pais Poxa. com as crianças já para ver o que eu quero isso Aham. e tal, né? Mas Que aí tinha massa. que pedir pro Papai Noel. Ah, entendi. Ou escrever uma cartinha Sim, e tal, sim. né? E eu lembro mais tarde que eles tinham até um trenzinho, a H&M tinha um trenzinho atrás, na Getúlio Vargas, porque a H&M dava para a Rua 15 e para Getúlio. Uhum. E ali na Getúlio eles faziam um trenzinho também para passear com as crianças. massa. Então mas o evento todo era na Rua 15. Sim. Não, os desfiles ali, eu queria ter vivido esse tempo Era aí. muito lindo, Poxa, pelas fotos, foi marcante, né? foi. Que massa. E agora vai marcar, porque os desfiles vão acontecer ali na Albert Stein, na Albert né? Stein, né? Com Vai marcar certeza as ali. crianças vão Sim. levar agora em memória esses desfiles aí. Com certeza. E então, que mais que a gente tem? Acho que... Bom, de compras de lojas, né? Aí não sei... Loja Zering também, que Loja eu lembro Zering. muito, e era muito, assim, tu entrar ali e subir uma escada rolante, isso era, nossa, eu era sim. criança pequena e pensava, uau, como é que eu vou subir isso aqui, sabe? Aham. E aí eu tenho um andar inteiro, praticamente, só de brinquedos. Tu subia a escada rolante, chegava lá em cima, era só brinquedos. Meu, Porra. era um paraíso. Top. É uma pena que se perdeu um pouquinho essas coisas, sim. essas lojas de apartamentos Eu ia e falar tal, agora, né? porque na minha época eu lembro muito da Interconnection. Onde é? Lá na 2 de setembro, Rua das Sim, Missões, né? Sim. E então eu lembro muito da Interconnection. E, meu, daí lá era uma fase assim que meio que o Brasil tinha aberto o mercado para a China, então tinha muito desses brinquedos chineses, assim, mas que era um negócio que, tipo, os pais que tinham uma renda um pouco mais humilde, assim, podiam comprar uns brinquedos. Meu, eu lembro que eu ganhava uns robôs que
fazia barulho, acendia luz e tal. E era muito legal. E era, tipo, barato. Minha mãe podia comprar, sabe? E aí eu lembro também que foi a época também recente ali da Van de Brusque, assim. Então lá sim. era o ápice, assim, tu ir pra Van de Brusque, porque era um negócio gigante, era um negócio, né, térreo, Já assim. comprava tudo lá. Comprava, depois comprava até material escolar e tal. Aham. Então, assim, meu, a gente ir pra fazer compra de Natal na Van de Brusque era bem marcante, assim, pra gente. E de roupa era no SIC, assim, pra gente. E comprar roupa de Natal era no SIC. Ainda ganhava os cupomzinhos pra concorrer a carro, essas vale-compras e tal. Sim, Era, sim. SIC era bem bacana, assim. Ah, e eu coloquei também os camelôs. Meu, minha mãe também, às vezes também ia pro quem é que camelô. não foi pro camelô comprar Meu um Deus. brinquedo, né? Agora eu lembrei E eu era... pra minha filha, alguma coisa Sim. assim, que tu quer comprar uma coisa meio... E era maravilhoso, né? Porque os caras faziam de um jeito assim que tudo, né, já se mexia perto de Aham. ti ali. Já era tava tudo... funcionando, tu entrava já tava Isso, funcionando. aqueles barulhos, meu, pegavam uma espadinha, a espadinha Sim. já fazia um barulho. Cheio de gente, assim, apertadinho e tal. Aham. Não, camelô era Tinha uma esquecido maravilha. disso. E olha, faz tempo que eu não vou no camelô, Eu ia assim. mais... aqui fechou, né? Os dois? Acho que acredito que... Um virou aquele comercial Everest, que era o da Paulo Zimmermann. E o da Nereu, acho que fechou também, né? Que ficava do lado da Pitol. Esse é o que eu mais ia, assim, porque a gente morava mais perto e era esse é que eu mais me lembro. Né? Meu, era muito massa, muito massa. Eu acho que fechou sim. E daí, de compras, é isso. Ah, daí eu até coloquei aqui, né, que depois que ganhava o presente, a gente morava no loteamento, daí a gente ia pra rua no dia seguinte, dia 25, assim, pra mostrar os presentes, né, que a gente tinha ganhado. Daí, eu ganhei isso, daí o vizinho, eu ganhei isso, mostrar pra todo mundo, daí, tipo, brincava. Eu lembro também, até não coloquei aqui, mas eu lembro que uma época tava bem na moda os patinetes. Meu, eram também anos 2000, 2001. Patinete tinha estourado meu e eu queria muito ganhar um patinete, daí eu ganhei o patinete, daí tipo a vizinhança, cada um tinha ganhado seu patinete, daí a gente, era a vizinhança toda andando de patinete no loteamento, era bem legal. Então tinha E isso voltando também. ali, tu lembras aonde teu pai comprou o Autorama, o Ferrorama? Não lembro. Qual que era a loja, assim, era né? a loja? Tipo Billy Zivert, né? Isso. Não tô ligado, isso aí não passou por mim. É só uma curiosidade. É verdade, mas poderia ser alguma dessas bem tradicionais, é. né? E aí, pra gente chegar no último... Bom, a gente já falou, que é as percepções sensoriais que eu coloquei aqui, aquele cheiro, né, das árvores e o canto das cigarras, né? E aí, gostou dessa nossa nostalgia? Eu achei nossa bem, sim. Túnel eu do acho tempo? Que vale a pena dar uma pensada, assim, porque, na verdade, tu falar Natal, não tem muita coisa para falar de Natal. Foi a primeira coisa, não tem muita coisa. Mas aí tu vai lembrando, vai puxando e acaba trazendo um monte de coisas que a gente tinha esquecido. Então, vale a pena tirar um tempinho, assim, para dar uma pensada nos natais, nos eventos, em família. Não só presentes, mas também na família, A união, né? A união, É isso aí. Era bem legal ter toda a família junto, assim. Que legal. Eu gostei bastante também. E muito mais coisas vieram, né? Conversando agora, né? Do que a gente ter preparado uma pauta pra gente, né? Seguir. Foi bem legal, foi bem espontâneo, como sempre, né? Como sempre acontece, né? E é isso. Então a gente espera aí que quem acompanhou a gente... uma conversa de bons velhos amigos de décadas, né? É isso mesmo. A gente espera aí que a gente também tenha conseguido... puxar alguns gatilhos na memória aí de quem está nos ouvindo, né, de quem está nos assistindo, que a gente possa ter, de certa forma, conseguido tocar na emoção, né, de quem está nos acompanhando, que gosta que investiu esse tempo, assim como a gente investiu esse tempo aqui com a gente, né. E eu quero aproveitar para te agradecer por ter, né, aceitado esse desafio aí com a gente, né, de ter executado, né, esse programa nesse formato aí, que eu acho que vai ser bem legal, vai ser diferente, né, vai ser dinâmico, vai ser temático, né, a gente vai falar de muita nostalgia, né, nos próximos tempos. Espero que tu esteja aqui com a gente, né. Vou tentar, está convocada. E a ideia, né, a gente também trazer outras pessoas para a gente falar um pouco mais, né, porque é legal a gente ter mais também de duas visões, de lembranças, né, eu acho que vai ser legal agregar aqui com pelo menos mais uma pessoa. A gente já tem algumas pessoas em mente, né, Paty? Sim. E acho que vai ser bem legal. E eu quero, né, te agradecer por tudo isso. Imagina, eu que agradeço. É sempre bom ter essas lembranças, assim,
um incentivo de buscar um pouquinho, parar no tempo, sabe? Tu tá nessa corrida louca e aí chegava às 5 da tarde, eu pensava, gente, eu tenho que focar no Natal. E aí tu não consegue, mas vale a pena perder um tempo para rever isso tudo e ver o quão legal as coisas que a gente passou e o que a gente vai passar ainda, né? O coração fica mais quentinho, né? E começando o clima de Natal aí para todos. Com certeza, esse foi o intuito, né? Então, quero te desejar também um Feliz Natal, né? Que tu passe com as pessoas que tu ama, que seja um ambiente, um momento aí de união e de paz e de reflexão, de retrospectiva, né? E que tu, né, tenha uma excelente ceia, né? Momentos de família bacanas aí. E que no próximo ano aí tu esteja bem e que a gente esteja junto aí também para mais conversas, né? Porque eu achei legal que do Blumencast aí, né, surgiu uma amizade bacana entre a gente, né? E a gente tá muito feliz de estar conversando Desejo contigo. mesmo aqui para vocês, né? Mas coloca um enfeite aí na casa de vocês. Vou lá dar uma olhadinha para ver se botaram um enfeite. A gente manda uma foto. Mas que também tem um Natal muito especial. E esse ano valeu a pena já só por ter conhecido vocês, é verdade. Verdade, valeu a pena. Bastante. Que legal. E a gente também teve um grande presente aí, que foi você. Ah, legal. Vamos continuar no ano que vem essa parceria aí. E tu sabe que eu vou te puxar pelo braço, né, nos próximos tem que episódios. Puxar, realmente, porque senão eu cancelo antes. Tu já deu a dica antes, aí foi fácil, daí tu sabe que eu não esqueço, né, tem uma memória boa. Quando eu tento cancelar... Já tô lá postando stories, Patrícia Schwank aqui. Não brinca. Aí eu penso, poxa, o André é muito rápido. Eu já deixo tudo amarradinho. Aprendeu rápido. Então é isso, né, gente? Agradecer a todo mundo que ficou. Eu quero só mostrar aqui, ó, que a gente, acabando a gravação, a gente vai comer essa salada maravilhosa entregue pelo Corleone Salad, que é lá da Don Corleone. Você acha que Don Corleone, assim como a Patrícia achava também, que o Don Corleone era só massas, né? Pizzas e massas. Soube hoje aqui, ó, pelo Blumencast. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, provavelmente não sabia que o Don Corleone também entrega saladas maravilhosas. Essa aqui é a Caesar? Sim. Eu pedi, não sei se essa aqui é a minha, né? Eu acho que sim. Que é a tropical, aí ó, vem umas frutinhas, uma maçã e tal, linda, né? E bem servida, né? Hã? Passas? Não, passas não. Passas salada natalina. Jamais, aqui não. E é isso, então... Peça o seu Corleone Salad, tá? Lá nas redes sociais do Don Corleone. Peça pelo iFood, se você quiser. A Don Corleone está nos 2 shoppings aqui de Blumenau, no Parque Europeu. Está também no Norte Shopping. Está em várias cidades. Está em São Paulo, está em Miami. Enfim, Don Corleone aí rompeu todas as barreiras possíveis e imagináveis. E eu lembro que no teu episódio a gente falou que tinha 24 horas, né? Tu lembra que tem 24 horas, né? Ainda não testei, tenho que testar. É porque, né, tu que é madrugueira, né? Eu que sou madrugueira, mas geralmente a fome não tem de madrugada, mas vou tentar. Sempre que precisar, Don Corleone 24 horas, e eu gosto muito deles por causa disso, tá bom? Então já sabe que se tu tiver de repente aí numa dietinha, não tem desculpa, peça Don Corleone aí, ó, que se não for Don Corleone, apaga. Beleza, gente? Obrigado aí pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!